Vamos então dar início à resolução da ficha 27 do Manual de Estudo. Esta ficha tem 2 páginas, é bastante extensa. Vamos ver um problema de cada vez. Aconselho-lhe que não vejas a ficha de uma vez, não é? Vais vendo problema a problema, porque senão torna-se demasiado cansativo, não é? Vamos então começar pela pergunta número 1, diz assim: completa a tabela. Nesta tabela tens o dividendo, o divisor e o quociente. Aqui neste caso, dão-te o dividendo e o divisor, pedem-te para calcular o quociente. Aqui neste caso, no segundo exemplo, dão-te o divisor e o quociente, pedem-te para calcular o dividendo. Aqui já é como na parte de cima, dão-te o dividendo e o divisor, é uma divisão normal, pedem-te para calcular o quociente. E na última, dão-te o dividendo e dão-te o quociente, pedem-te para calcular o divisor. Okay? Não te esqueças, para resolveres este problema, tens que ter sempre em conta o quê? Um simples conceito. O dividendo é igual ao produto, ou seja, é igual à multiplicação do divisor pelo quociente. Isto é, o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente. Não é? Portanto, sabendo 2, consegues calcular o terceiro sempre. Certo? Pôs o vídeo para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. E vamos recordar o seguinte. Na divisão estão sempre presentes 3 números. O dividendo, que é o número que vamos querer repartir, ou seja, o dividendo é a quantidade total de partes para distribuir. Depois tens o divisor, que é o número de grupos para onde vais distribuir. E depois tens o quociente, que é o número de partes distribuídas a cada grupo. Não é? Ou seja, este é o tamanho do grupo. Por exemplo, recorda um vídeo anterior que se foi feito sobre a divisão, e que espero que tenhas visto. Tens aqui 12 carros. Não é? Se dividires estes 12 carros por 3 grupos, quantos carros é que ficam em cada grupo? Ficam 4, não é? Certo? Portanto, o dividendo, que é 12 é igual a 4 vezes 3, ou a mesma coisa que 3 vezes 4. Isto é, o dividendo é igual à multiplicação do divisor pelo quociente. Correto? Portanto, não te esqueças destes conceitos, é importante, não é? Vamos então ver o primeiro caso. 27 a dividir por 3. Na tabuada dos 3, nós vamos ter, sabemos que 27 é igual a 3 vezes qualquer coisa. Na tabuada dos 3, qual é o número que multiplicado por 3 dá 27? É o 9. 3 vezes 9 é 27. Então o 9 é exatamente o nosso quociente. Correto? Mas também sabemos que a multiplicação é comutativa. 3 vezes 9 é a mesma coisa que 9 vezes 3. Então na tabuada dos 9, se multiplicares por 3, também vais obter a 27. Ou seja, 27 dividido por 9 também é igual a 3. Correto? A nossa resposta é esta, 9. 27 dividido por 3 é igual a 9. Mas como o dividendo é igual à multiplicação do divisor pelo quociente, então podemos trocar estes dois números. 27 dividido por 9 dá 3. Correto? Entendeste? Vamos ao segundo exemplo. Tens um número que não sabes qual é, a dividir por 5 é igual a 6. Então, neste caso, é muito simples, não é? Sabemos que o dividendo é igual ao produto do divisor pelo quociente, ou quociente vezes o divisor, então já sabemos qual é o número. Qual é aquele número? É o número 5 vezes 6 ou 6 vezes 5, correto? Portanto, é o 30, não é? Na tabuada, se formos à tabuada dos 5, ver qual é o número que se multiplica por 5 para dar 30, verificamos que é o 6. Se formos à tabuada dos 6, verificar qual é o número que multiplicado por 6 dá 30, verificamos que é o 5. Então 5 vezes 6 é igual a 30. Ou seja, estás a entender a diferença? 30 a dividir por 5 é igual a 6. Vamos ao terceiro exemplo. 40 a dividir por 4. Como é que fazes? Qual é o número que na tabuada dos 4, multiplicado por 4, dá 40? Qual é? É o 10. 4 vezes 10 é 40. Não é? Então, o nosso 10 é que é o quociente. Correto? Mas como a multiplicação é comutativa, isto é extra problema, não é? Só para perceberes. Então, 4 vezes 10 é a mesma coisa que 10 vezes 4. Isto é, na tabuada dos 10, qual é o número que multiplicado por 10 dá 40? É 4. Se tivesses 40 a dividir por 10, também sabias que ia dar 4. Correto? O outro exemplo, o outro caso, é o 18 a dividir por qualquer coisa dá 9. O que é que tu vais ver? Como é que tu deves pensar? Se sabes que este número,
dividendo é o produto do divisor pelo quociente, então significa que vamos ter uma multiplicação entre este número e aquele. Então, na tabuada dos 9, qual é o número que multiplicado por 9, qual é o número que multiplicado por 9 dá 18? Não é? Vais ver qual é. Vais ver que 9 vezes 2 é 18. Até o 2, correto? 2 é o nosso divisor. Também sabes que a multiplicação é comutativa. Portanto, se tivesse ali um 9, na tabuada dos 2, era 2 vezes 9 igual a 18. Correto? Portanto, resumindo, o que é que nós temos? 27 a dividir por 3 é 9, 30 a dividir por 5 é igual a 6, 40 a dividir por 4 é igual a 10 e 18 a dividir por 2 é igual a 9. Vamos então passar ao segundo exercício. Diz-nos o seguinte no enunciado: descobre os números e escreve como se lê. Aqui no fundo aqui está escrito o número: 7 centenas, 4 dezenas e 3 unidades. Que número é este e como é que se lê? Portanto, não é difícil, não é? Pousa o ouvido para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então resolver os problemas e na resolução destes problemas, deste exercício, vamos utilizar dois métodos diferentes. No primeiro vamos recorrer ao ábaco e no segundo método vamos utilizar o material multibásico, ok? Então vamos ver no ábaco primeiro. 7 centenas, 4 dezenas, 3 unidades. Então metemos aqui na primeira ordem, metemos quantas unidades? 3 argolas, 3 unidades. Na segunda, nas dezenas, metemos 4 dezenas, 4 argolas. E na terceira, 7 centenas, metemos o quê? 7 centenas, 7 argolas, ok? Então vamos somar isto, recorrendo ao algoritmo. Temos 700, mais, são 7 centenas, 4 dezenas, são 40, e mais 3 unidades. 0 mais 0 mais 3 dá 3, não vai nenhum de trás. 0 mais 4 dá 4. Baixas o 7, 743. Então o número que nós estamos aqui a ler, aliás, vê-se aqui pelo ábaco, é o 743. Não é? Como é que se escreve? Por extenso, 743. Percebeste? Vamos ver, utilizando o material multibásico, o número 743, como é que nós representamos? Tem 7 centenas, 4 dezenas, não é? E quantas unidades? E 3 unidades. É ou não é? Então, 700 mais 40 mais 3 dá os tais 743 que nós já vimos. Então, temos 7 placas, não é? Cá está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas tiras? 4 tiras. E quantos cubinhos? 3 cubinhos. Cá está. 743. Vamos ao segundo exemplo. Temos 700 mais 80 mais 2. 700 o que é? Vamos começar pelas unidades. Temos 2 unidades no ábaco, na ordem das unidades. Nas dezenas, quantas dezenas é que nós temos aqui? 80, quantas dezenas é que são? São 8 dezenas. Temos 8 argolas. E depois nas centenas, 700, quantas centenas é que são? São 7. Né? 7 vezes 100 dá 700. São 7 argolas. Portanto, no algoritmo normal já sabes que é 700 mais 80 mais 2. 0 mais 0 mais 2 dá 2. Não vai nenhum de trás. 0 mais 8 é 8. Não vai nenhum de trás. Baixas o 7. 782. Ok? Portanto, o número que nós estamos a analisar aqui é o 782. 782. Vamos ver com o material multibásico como é que é. 782. Tens quantas centenas? 7 centenas. Não é? 8 dezenas e 2 unidades, não é? Os 782 que nós já vimos, correto? Temos então 7 placas, não é? 5 tiras e 8 cubinhos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correto? 758. Vamos então ao exercício seguinte. 700 mais 2. Então, aqui, atenção, temos a ordem das centenas. 700 unidades são 7 centenas. Temos 2 unidades, mas não temos nenhuma dezena.
Então no aba o que é que nós vamos ter? Vamos ter duas argolas na ordem das unidades, são estas duas unidades. As dezenas não temos nada, mas temos 7 centenas, são 700. Não é? Então recorrendo ao algoritmo temos 700 mais 0, que são 0 dezenas, e 2 unidades. 0 mais 2 dá 2, baixas o 0 e baixas o 7. 702. Então o número que nós estamos a ver é o número 702. 7 centenas, 0 dezenas, 2 unidades. 702. Vamos ver com o material multibásico como é que é. Representar o número 702. Temos 7 centenas, 0 dezenas, não é? E quantas unidades? E 2 unidades, não é? Portanto, é o número 702. Vamos ter 7 placas, que são 7 centenas, nenhuma tira. E quantos cubinhos? 2 cubinhos. Temos 7 centenas, 700, 0 dezenas e 2 unidades. Portanto, resumindo, o que é que nós temos? Temos 743, 743, 782, 782, 758, 758 e 702. E 702. Correto? Vamos então ao exercício seguinte, ao terceiro. Diz: completa e escreve o fator em falta. Temos aqui várias multiplicações, temos 6 multiplicações. Na multiplicação temos sempre 2 fatores, um primeiro e um segundo, que dá o produto. O primeiro e o segundo dá o produto e por aí fora. Neste caso aqui falta-nos um dos fatores, não é? ou o segundo ou o primeiro. Pouso ouvido para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver o primeiro. 3 vezes um determinado número é igual a 18. Isto é, vamos à tabuada dos 3, não é? E vamos ver qual é o número que multiplicado por 3 dá 18. Qual é o número? É o 6. Muito bem, então o 6 é o segundo fator que nós não sabemos. 3 vezes 6 é igual a 18. Compreendeste? O segundo, tens 5 vezes qualquer coisa é igual a 45. Então temos a tabuada dos 5. Qual é o número que multiplicado por 5 dá 45? É o 9. Não é? Portanto, o 9 é o nosso fator em falta. Terceiro caso. 2 vezes qualquer coisa é igual a 16. Este qualquer coisa o que é? Vamos à tabuada dos 2 e vamos ver qual é o número que multiplicado por 2 dá 16. Qual é o número? É o 8. 2 vezes 8 são 16. Então o 8 é o nosso fator em falta. Vamos ao seguinte. Temos um determinado número a multiplicar por 10 é igual a 40. Então o que é que significa? Vamos à tabuada dos 10 e vamos ver qual é o número que multiplicado por 10, qual é o número que multiplicado por 10 dá 40. Temos 10 vezes 1, 10, 10 vezes 2, 20, 10 vezes 3, 30, 10 vezes 4, 40. Então é o 4, não é? Portanto, o nosso 4 é o fator em falta, é o primeiro fator. 4 vezes 10 é 40. Ok? Segundo, o penúltimo exercício, tens um número que multiplicado por 9 é igual a 27. Vamos ver na tabuada dos 9 qual é o número que multiplicado por 9 dá 27. 9 vezes 1, 9, 9 vezes 2, 18, 9 vezes 3, 27. Então é o 3, não é? 3 é o nosso fator em falta. Vamos ver então este. Qualquer coisa que não sabemos o que é vezes 8 é igual a 32. Então vamos ver na tabuada dos 8, não é? Qual é o número que multiplicado por 8 dá 32. 8 vezes 1, 8, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 3, 24, 8 vezes 4, 32. Então é o número 4, não é? Resumindo, o que é que nós temos? Temos 3 vezes 6 são 18, não é? 5 vezes 9 é 45. 2 vezes 8 é 16. 4 vezes 10 é 40. 3 vezes 9 é 27. 4 vezes 8 são 32. Correto? Portanto, numa multiplicação, se tu conheces um dos fatores e conheces o produto, consegues determinar o outro fator. Não é? Vais à respectiva tabuada e vais ver qual é o número que, multiplicado pelo número da tabuada, dá o produto que nós pretendemos encontrar. Entendeste? Vamos então ver o exercício número 4, que diz o seguinte: pinta de acordo com a fração 1/6, temos um hexágono, 1/4 do quadrado e 1/2 do círculo. Pouso ouvido para resolveres a questão, depois eu mostro a solução.
Vamos então ver. Vamos primeiro ver o hexágono. Qual é a unidade neste caso? A nossa unidade qual é? A nossa unidade é o hexágono, não é? Tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, em quantas partes foi dividida a unidade? A unidade é o nosso hexágono. Quantas partes é que tu vês aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repara que são partes iguais. Não são diferentes, são iguais, não é? É uma divisão em partes iguais. A unidade foi dividida em 6 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correto? Então, quantas partes da unidade queremos selecionar? Nós queremos selecionar uma parte das 6. Uma parte do todo da unidade. A unidade foi dividida em 6 partes. Nós queremos selecionar uma de 6 partes. Então, queremos selecionar uma de 6 partes, não é? Queremos selecionar uma das 6 partes em que a unidade foi dividida. Correto? Mas qual das partes que foi dividida a unidade é que devemos selecionar? Qual das partes é que tu achas que devemos selecionar? Podemos selecionar uma das 6 porque elas são todas iguais. Tanto faz selecionar aquela, como esta, como esta, como esta, como esta ou como aquela. Correto? Ou seja, 1/6 do hexágono pode ser uma destas partes qualquer. Nós queremos selecionar uma parte. Podemos selecionar esta, ou aquela, ou aquela, ou esta ainda, ou esta, ou aquela. Uma das 6 partes. Tudo isto é uma resposta ao problema. 1/6 é uma parte das 6. Percebeste? Vamos ver o segundo caso. O segundo caso, qual é a unidade? A unidade é o quadrado, não é? Certo? Em quantas partes foi dividida esta unidade? O quadrado. Foi dividido em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4. Quantas partes da unidade queremos selecionar? Aqui dizem-nos selecionar uma das 4. 1/4 é selecionar uma das 4 partes. Uma parte das partes em que foi dividida a unidade. Uma de 4. Correto? Queremos selecionar uma das 4 partes em que a unidade foi dividida. Mas qual destas partes em que foi dividida a unidade é que vamos selecionar? Qual das partes é que tu achas? É esta ou aquela? O que é que tu achas? Qualquer uma das 4. Porquê? Porque elas são todas iguais. Certo? Então, 1/4 do quadrado pode ser uma destas respostas. Podemos selecionar esta parte, podemos selecionar aquela ou ainda esta, não é? Portanto, são 4 respostas possíveis, não é, que tu podes selecionar. Correto? Vamos ver finalmente a última. Qual é a unidade neste caso? A unidade neste caso é um círculo, não é? É o círculo. Em quantas partes foi dividida a unidade? Quantas partes é que achas? 1, 2. A unidade está dividida em 2 partes iguais. A unidade foi dividida em 2 partes iguais. Atenção que tem que ser partes iguais. Quantas partes da unidade queremos selecionar? Nós queremos selecionar uma das 2 partes em que a unidade foi dividida. 1/2 é metade, não é? Uma de 2. Então, queremos selecionar uma das 2 partes em que a unidade foi dividida. Mas qual das partes em que foi dividida a unidade é que vamos selecionar? A de cima ou a de baixo? Qual é que tu achas? Tanto faz. Podemos selecionar uma das 2 porque elas são iguais. São partes iguais. Ou seja, um meio do círculo é a parte de cima ou a parte de baixo. Tens 2 respostas possíveis. Portanto, podes selecionar esta de cima ou a parte de baixo. Entendeste? Portanto, resumindo, vou-te dar aqui uma resposta, uma seleção, uma escolha das respostas. Por exemplo, no hexágono escolhi esta parte de cima, no quadrado escolhi esta parte do lado esquerdo e no círculo escolhi esta parte de cima. Portanto, uma parte de quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só queremos uma das 6. Aqui queremos uma das 4 e aqui queremos uma das 2. Compreendeste? Isto é uma fração, não é? Uma fração, que significa, a palavra fração, significa uma parte de. Eu como uma fração de um bolo. Não como o bolo inteiro, como uma parte desse bolo. Não estou a dizer qual é a fração ainda. Se eu disser assim,
Comi 1/3 do bolo. Significa que o bolo foi dividido em 3 partes e eu comi uma dessas 3. Cortei o bolo em 3 fatias, grandes, e comi uma fatia só para mim. Entendeste a diferença? O quinto problema é sobre o cálculo mental. Aqui neste primeiro caso nós estamos a adicionar 5 dezenas exatas, aqui a subtrair 4 dezenas exatas, aqui a subtrair uma centena exata, aqui já não. Aqui estamos a somar uma dezena exata mais 5 unidades. Estamos a subtrair 3 dezenas exatas e 5 unidades. E aqui estamos a subtrair 2 dezenas exatas mais 5 unidades. Não é? Portanto, já não são dezenas exatas nem centenas exatas. Pousa o ouvido para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver o primeiro caso. 236 mais 50. 236 mais 50. Então significa que nós vamos adicionar 5 dezenas exatas, a soma só vai alterar qual é o algarismo? O algarismo das dezenas, não é? Porquê? Porque nós só vamos mexer no algarismo das dezenas. Vamos adicionar 5 ao algarismo das dezenas. 3 e 5 dá 8, não é? Agora vamos confirmar. Primeiro pelo algoritmo. 236 mais 50, quanto é que dá? 6 mais 0 dá 6. Não vai nenhum de trás. 3 e 5, 8. Não é? Não vai nenhum de trás, baixas o 2. Então são 286. Cá está. Se reparares, o algarismo das centenas não foi alterado, porque não vinha nenhum de trás. Podia vir, não é? Desta adição aqui. 3 mais 5, 8. Como não atingiu 10, não vai nenhum de trás. O algarismo das unidades não foi alterado, porque nós só vamos mexer nas dezenas, 5 dezenas. 357 menos 40, nós vamos subtrair 4 dezenas exatas ao número 357. Então estás a ver que o algarismo das dezenas é que vai ser alterado. Das unidades não. Aqui não é preciso pedir emprestado, podes tirar 4 a 5, portanto o das centenas também não vai ser alterado. 5 menos 4 dá 1. Vamos confirmar. 357 menos 40, quanto é que dá? Tirares 0 a 7, mantém os 7. Tirares 4 a 5, fica 1. Baixas o 3, que não vai nenhum de trás. Então fica 7. O 7 mantém-se. O 5 menos 4 dá 1. E o 3 mantém-se. Repara que a negrito está o que vai ser alterado, não é? 5 menos 4 dá uma dezena só, não é? 5 dezenas menos 4 dezenas dá uma dezena. Correto? Vamos ver o exemplo seguinte. 750 menos 100. 100 é uma centena exata. Se nós vamos subtrair uma centena exata, vamos só alterar o algarismo das centenas, não é? O 0 mantém-se, das unidades, o das dezenas também. 7 menos 1 dá 6. Vamos confirmar com o algoritmo. 0, tirar 0 a 0 é 0. Tirar 0 a 5, mantém-se o 5. Tirar 1 a 7, mantém-se, vão ficar 6, não é? 650. Cá está, 7 menos 1 dá 6, 650. Só alterou o algarismo das centenas. O exemplo seguinte, nós temos 185 mais 15. Atenção que aqui já não temos dezenas exatas. Temos uma dezena exata mais 5 unidades. Então o que é que significa? Significa que nós vamos já mexer em 2 algarismos. Vamos mexer no algarismo das unidades, que vai ter 5 unidades, e vamos adicionar uma dezena exata ao algarismo das dezenas. Aqui já vamos mexer em 2 algarismos. Portanto, 5 mais 5, vamos confirmar primeiro o algoritmo. 5 mais 5 dá 10, não é? E vai 1 de trás. 1 mais 8 dá 9 e 1 10. Vai 1 de trás também, não é? E então 1 mais 1 dá 2, dá 200. Repara bem que tens que ter muita atenção nesta adição, este cálculo mental. Porquê? 5 mais 5 dá 10, cá está, dá 10, mas não podes meter o algarismo 10 na ordem das unidades. Como agrupas em 10, vai ficar 0 e a dezena vai passar para a ordem, vai passar uma dezena para a ordem das dezenas. Como nas dezenas nós temos 8 mais 1, 9, 1 que vem de atrás vai ficar 10 também, 10 dezenas. Também não podes pôr aqui 10 dezenas, então vamos agrupar em uma centena.
E então vai ficar 1 mais 1 dá 2. Correto? Entendeste? Esta, como vão de trás, tens que fazer as contas sempre das unidades para a esquerda, né? 5 mais 5, 10, e vai 1 de trás. 8 mais 1, 9, como vai 1 de trás, 10, e vai 1. Portanto, 1 mais 1, 2. Agora temos aqui 565 menos 35. Repara que não tens dezenas exatas, tens 35, são 3 dezenas exatas a 5 unidades. Vamos mexer em 2 algarismos. Vais tirar 5 a 5, não precisas pedir emprestado, porque poderias ter que pedir emprestado às dezenas, não é? É fácil neste caso, porque não é preciso pedir emprestado. 5 menos 5 vai dar 0. Vamos ver aqui o algoritmo primeiro. 5 menos 5 dá 0. Não vai nenhum de trás. Tirar 3 a 6 dá 3. Não vai nenhum de trás. Baixas o 5, 530. Por isso é que aqui fica 5 menos 5 dá 0. Correto? 5 menos 5 dá 0. Não vai nenhum de trás. 6 menos 3 dá 3. 6 menos 3 dá 3. O logaritmo das centenas mantém-se na mesma, não se altera. Portanto, dá 530. O exemplo seguinte, temos 675 menos 25. Vamos subtrair 2 dezenas exatas mais 5 unidades. Vai mexer nos 2 algarismos. E então fica, vamos fazer primeiro o algoritmo, 675 menos 25. 5 a tirar a 5 ficam 0. Não vai nenhum de trás. Tirar 2 a 7 ficam 5. Não vai nenhum de trás, baixas o 6, ficam 650. Repara, como é que é feita a conta? 5 menos 5 dá 0, cá está em cima. Não vai nenhum de trás, 7 menos 2 dá 5. E este logaritmo das centenas mantém-se na mesma, não é alterado. Portanto, mentalmente é assim que tens que fazer, não é? Então, resumindo, o que é que nós temos? 236 mais 50 dá 6... Vamos só alterar o logaritmo das dezenas, 3 e 5, 8, por isso é que passou de 3 a 8. Aqui, 357 menos 40, vais subtrair 4 dezenas ao 5. 5 menos 4 dá 1. Aqui, vais subtrair uma centena ao 7. 7 menos 1 dá 6. E aqui, vais somar, atenção, aqui não é dezena exata, vais somar 5 unidades àquele, e depois uma dezena ao 8. Então 5 mais 5 dá 10, dá 0, e vai 1 de trás. 8 e 1, 9, com o que vem de trás dá 10, fica 0, e vai 1 para as centenas. 1 mais 1 dá 2, 200. É o tal que tens que ter em conta o que vai de trás. 565 menos 35, tirar a 5 ficam 0, não é? Tirar 3 a 6 ficam 3, ficam 530. Aqui, tirar 5 a 5 ficam 0, e depois tiras 2 a 7, ficam 5. O 6 mantém-se inalterado, 650. Entendeste? Vamos então ao exercício número 6. Diz assim, observa a figura. Legenda. Isto é, ele pede para pôr aqui o nome de cada uma destes elementos geométricos. Identifica o sólido geométrico. Como é que se chama este sólido? E completa a afirmação. Este sólido tem faces, tem vértices, tem arestas. Vê quantas faces, vértices e arestas tem este sólido. Ok? Pousa o ouvido para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Para já, antes de resolver o problema, vamos recordar aqui o que é uma face, o que é uma aresta e um vértice. E vamos ver dinamicamente no GeoGebra o que é uma face. A face é um lado de um sólido geométrico, não é? A aresta é o segmento de reta que une duas faces que se cruzam, e o vértice é o ponto de interseção de duas arestas que se cruzam. Ok? Vamos ver aqui no GeoGebra, vais perceber melhor, ou pelo menos recordar. Vamos ver no GeoGebra aqui dinamicamente o que é uma face, uma aresta. A aresta aparece como uma interseção de duas faces. Então, recordando, podemos dizer que uma face é o lado de um sólido geométrico, não é? Imagina que tens aqui duas faces. Aqui uma face azul e uma face aqui castanha. Se tu cruzares as duas faces, repara bem, elas não estão a tocar ainda, não é? Quando elas cruzam, interceptam-se num segmento de reta.
não é? Este segmento de reta é uma aresta, não é? Portanto, uma aresta, no fundo, é a linha de interseção de duas faces, não é? No sólido geométrico. Então, aqui nós não temos nenhum sólido geométrico, estamos a ver as duas faces apenas, não é? Se afastares, repara, vamos pôr um pouco de lado. Se afastares a face, elas não se intersetam. A partir de um determinado momento, elas intersetam-se. Vês a face atravessar a outra, deixou de intersetar, passou a intersetar. Estás a entender? Agora vamos ver a rodar. Percebeste? Vamos ver aqui por baixo. Interseta, depois passa, deixou de intersetar. Passou a intersetar outra vez, não é? Portanto, uma aresta é, no fundo, a interseção de duas faces. Entendeste? Aqui vamos ver dinamicamente no GeoGebra o vértice. O que é que significa o vértice? É a interseção de duas arestas, ou eu vou-te mostrar aqui uma maneira mais complicada, mas para ficar já com a noção que um ponto, neste caso o vértice, é a interseção de três faces, de três lados. Entendeste? Vais perceber bem no GeoGebra. Portanto, sabendo que uma face, no fundo, é um lado de um sólido geométrico, imagina agora aqui três faces de um sólido. Imagina que não está nenhum sólido formado. Imagina uma face azul, uma face verde e uma face castanha. Já vimos na anterior que uma aresta é a interseção de duas faces. Se nós intersetarmos a face amarela com a azul, ficamos com uma aresta, né? Esta aresta, este segmento de reta HI, não é? Entendeste ou não? Portanto, se afastarmos, deixamos de ter interseção. Agora vamos ver a interseção deste quadrado, né, com aquela face verde. Se intersetarmos, a certa altura, o que é que acontece? Temos uma aresta também ali. Não é assim? Aqueles dois pontos. Não é assim? E agora, o que é que acontece se nós intersetarmos as três faces? As três faces. Repara aquele pontinho amarelo. É um vértice. Né? Portanto, uma aresta é a interseção de duas faces. Tens esta aresta azul, que é a interseção desta face azul com o nosso quadrado. Tens a aresta verde, que é a interseção da nossa face verde com o nosso quadrado. E tens o ponto amarelo, que é a interseção das três faces. São os biquinhos, as esquinas dos sólidos geométricos. Os vértices são a interseção de três faces. A face azul, a face verde e o nosso quadrado. Entendeste? Portanto, aqui só tens a aresta, ali tens uma aresta, e aqui vais ter as duas arestas e o ponto, não é? Tens a aresta, que é a interseção destas duas faces, tens esta aresta verde, que é a interseção destas duas faces, e tens o ponto amarelo, que é a interseção das três faces. Entendeste? Vamos então resolver o problema. Observa a figura e legenda. Então aqui neste caso nós temos uma face, que é o lado do sólido geométrico, não é? Aqui em cima temos uma aresta, que é a interseção de duas faces, esta face e a face que está por trás. E este ponto aqui é um vértice, esta quina é um vértice, a interseção de duas arestas, desta aresta com aquela aresta, não é? Ou desta aresta com esta aresta. Portanto, repara que este vértice chegam a quantas arestas? Uma, duas, três. Portanto, o ponto é sempre a interseção de duas arestas. Percebeste? Vamos ver então no GeoGebra dinamicamente as faces, as arestas e os vértices deste paralelepípedo, né? Para entenderes dinamicamente como é que elas aparecem. Vamos então ver as faces do paralelepípedo. Quantas faces é que tem? Que nós vimos. Tem 6 faces, não é? Agora vamos lá ver. Uma, duas, de baixo, 3, 4, 5 e 6. Tem 6 faces. Agora vamos ver quantas arestas é que tem. Tem 12 arestas. Vamos visualizar as arestas. 1, 2, 3, 4. Agora neste sentido 5, 6, 7, 8. E agora estas aqui de lado. 9, 10, 11, 12. Certo?
Vamos ver os vértices. Quantos vértices é que tem? Tem 8 vértices. Primeiro, 1, 2, 3, 4 e agora os de baixo. 5, 6, 7, 8. Ok? Vamos então ver agora em pormenor como é que aparecem as arestas. Portanto, as arestas no fundo são a interseção das duas faces, né? Vamos então ver as arestas. A primeira aresta tem estas duas faces, depois a segunda, depois a terceira. Repara que todas elas resultam da interseção de duas faces. Certo? Temos as 12 arestas vistas. E agora a última. Vamos ver em pormenor, mais devagar. Primeira, não é? É esta. Depois a segunda. É estas duas faces, de cima e de lado. Depois terceira. De baixo. As duas de baixo. Tem a aresta de baixo, são as duas faces. A interseção das duas faces. Quarta. Interseção das outras duas. Certo? Quinta. Estas duas faces. A interseção destas duas faces dá esta aresta. Sexta. As duas faces de baixo e esta de lado. Depois sétima. A outra de trás e a de baixo. Oitava. A de cima e esta de trás. Nona aresta são estas duas de lado. Esta grande e esta mais pequena de lado. Depois a décima são estas duas. Esta e aquela. 11ª é aquela, estas duas, esta grande e esta pequena, e as outras duas são as últimas, não é? Esta aresta parece como a interseção das duas faces. Vamos ver então os vértices. Os vértices aparecem como interseção ou de 3 faces, não vamos ver aqui, mas podem ser duas arestas, não é? Temos o primeiro vértice. Este vértice aparece, repara, aparece como interseção de duas arestas, pode ser desta e desta dá aquele ponto, ou pode ser desta e desta dá aquele ponto, ou pode ser das outras duas. Estás a entender? Portanto, é sempre a interseção de duas arestas, é sempre um ponto. O segundo ponto, o segundo vértice é este, já aparecem estas 3 arestas, são as 3 arestas que terminam naquela quina. O terceiro vértice, são estas 3 arestas. Quarto vértice, aquele ali. Quinto, é o de baixo. Agora vamos ver os de baixo, não é? Os de baixo. Sexto. Este aqui. Sétimo. Este vértice aqui. E finalmente o último, o oitavo, não é? Tem 8 vértices. Correto? Vamos então ver. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto de baixo, depois este sexto, depois este sétimo e depois o oitavo. E terminou. Vamos passar à linha 2. Identifica o sólido geométrico. Portanto, nós estamos aqui perante um sólido geométrico que se chama o quê? Paralelepípedo, não é? A terceira linha, como tu já viste no GeoGebra, nós temos 6 faces, né? Estas duas de cima, estas duas de lado e as outras duas. Temos 8 vértices, né? 4 em cima e 4 em baixo, e temos 12 arestas, né? Temos estas 4 neste sentido, estas 4 neste sentido e estas 4 neste sentido horizontal. Temos 4 vezes 3, 12, né? 4 mais 4 mais 4. Né? São 12 arestas. Portanto, resumindo, o que é que nós temos? Isto é uma aresta, isto é uma face, isto é um vértice, né? Esta é uma face, é o lado do sólido geométrico, isto é a aresta, é a interseção de duas faces, e o vértice é a interseção de duas arestas ou de 3 faces, né? Certo? Como já viste. O paralelepípedo tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Vamos então ver o exercício número 7. O enunciado diz-nos o seguinte: este pictograma mostra os legumes que o avô Luís escolheu na sua horta. Portanto, o avô Luís escolheu o quê? Escolheu tomate, pepino, batata e cebola. E repara que neste gráfico, neste pictograma, estão aqui pesos.
todos os pesos são iguais. Estão aqui pesos. Um peso, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pesos. 1, 2 pesos. Portanto, cada peso quanto é que representa? 5 kg. Portanto, estás a ver como é que tu vais calcular os valores, não é? Com os dados do pictograma, completa a tabela. Portanto, quanto é que ele colheu de tomate, de pepino, de batata e de cebola em quilogramas. Não é assim? E depois, no total, quantos quilogramas de legumes colheu o avô Luís. Portanto, pôs o vídeo para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. O que é que o avô de Luís colheu? Colheu 4 pesos equivalentes a 5 kg cada um. Portanto, colheu quantos quilos? 4 vezes 5 kg de tomate. Colheu 3 vezes 5 kg de pepino. Colheu 6 vezes 5 kg de batata. E colheu 2 vezes 5 kg de cebola. Estás a ver, não é? Portanto, cada um dos... Aqui quantos pesos é que tem de tomate? 4. Aqui de pepino, 3. Aqui de batata, 6. E de cebola, 2. Simplesmente cada peso destes é igual a 5 kg. Não é assim? Então, como é que vamos fazer? No tomate vamos ter 4 vezes 5 kg. Cá está. 1, 2, 3, 4 pesos a 5 kg cada uma. É 4 vezes 5. De pepino tens 1, 2, 3 pesos vezes 5 kg. De batata tens 1, 2, 3, 4, 5, 6 pesos vezes 5 kg. E de cebola 1, 2 pesos vezes 5 kg. Portanto, o que é que significa? Significa que de tomate nós temos 4 vezes 5. Recorda a tabuada dos 4. 4 vezes 5 são 20 kg de tomate. Tabuada dos 3, 3 vezes 5 são 15 kg de pepino. 6 vezes 5 são 30 kg de batata e 2 vezes 5 kg de cebola, ou seja, 10 kg de cebola. Correto? Portanto, aqui 4 grupos de 5, que são os tais 4 pesos, 3 grupos de 5, são os tais 3 pesos, 6 grupos de 5, são os 6 pesos de batata e ainda 2 pesos de cebola. Portanto, cada peso a 5 kg, 2 vezes 5, 10. Entendeste a diferença? Portanto, agora em termos da segunda pergunta, pede-nos qual é o total de quilogramas de legumes que o avô Luís colheu. Não, colheu 20 kg de tomate, 15 de pepino, 30 de batata e 10 de cebola. Quanto é que colheu de tudo? Isto é temos que fazer uma conta de somar, não é assim? Ou podes fazer mentalmente. Vamos primeiro fazer pelo algoritmo normal. 20 mais 15 mais 30 mais 10 são as 4 parcelas. 20 mais 15 mais 30 mais 10. 0 mais 5 mais 0 mais 0 é 5. Não vai nenhum de trás. Portanto, 2 e 1, 3, 6, 7. 75 kg de legumes, não é? No total, não é assim? Se fosse mentalmente, como é que era fácil de somar? Vamos somar 2 a 2. 20 mais 15. Aqui estamos a somar uma dezena e 5 unidades. Portanto, 0 mais 5 são 5. 2 e 1 são 3. Portanto, aqui é 35. Não é assim? 35 mais 30, 3 dezenas exatas. Só vai afetar as dezenas. Portanto, 35 mais 3, 3 mais 3 dá 6. 65. Depois mais uma dezena, 75. É o que nós obtivemos ali. Não é assim? Portanto, resumindo, os dados do pictograma são 20 kg de tomate, portanto 4 vezes 5, pepino 3 vezes 5, 15, batata 6 vezes 5, 30 e cebola 2 vezes 5, 10. No total, a soma disto tudo são 75 kg. Portanto, no total, o avô Luís escolheu 75 kg de legumes. O oitavo problema e último. A Ana, o Bernardo e a Luísa estão a ler no mesmo livro. A Ana, no último fim de semana, leu 20 páginas. O Bernardo leu metade das páginas da Ana e a Luísa leu o triplo das páginas do Bernardo. Estás a ver? A Ana leu 20, o Bernardo leu metade destas 20 e a Luísa leu o triplo do que leu o Bernardo. Quantas páginas leu o Bernardo e a Luísa? Portanto, pôs o vídeo para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Portanto, a Ana leu 20 páginas.
Depois, o Bernardo leu metade destas páginas. Não nos dizem quantas páginas é que leu o Bernardo, mas está relacionado com o número de, tem uma relação com o número de páginas da Ana. Metade. Portanto, se é metade, qual será a operação que nós temos que fazer? Qual é a operação matemática? É de dividir. Dividir por quanto? Por 2, não é assim? 20 páginas. Se leu metade destas 20, são 10. E aqui o triplo. A Luísa leu o triplo que leu o Bernardo. Se o Bernardo leu 10, o triplo de 10, quanto é que é? É a tabuada dos 3, é 3 vezes 10, é 30. Agora vamos lá ver. Portanto, a Ana leu 20, o Bernardo leu metade. Significa que temos que dividir 20 por 2. E depois, ao valor que vamos obter aqui, que é o que leu o Bernardo, a Luísa leu o triplo disso. É multiplicar por 3. Agora vamos lá ver. Primeiro valor, que é o valor do Bernardo, em função do da Ana, é 20 a dividir por 2. Na tabuada dos 2, qual é o número que multiplicado por 2 dá 20? Qual é? É o 10, certo? Portanto, 10 é o número de páginas que o Bernardo leu. Metade das 20. Se dividir os 20 em 2, dá 10. Portanto, é o que leu o Bernardo. Leu metade do que leu a Ana. E depois, a Luísa leu o triplo que leu o Bernardo. Se o Bernardo leu 10, vamos multiplicar 3 por 10. Na tabuada dos 3, 3 vezes 10 são 30. Certo? Então, a Ana leu 20 páginas, o Bernardo 10 e a Luísa o triplo de 10, 30 páginas. Correto? Resumindo, o que é que nós temos? A Ana leu 20, o Bernardo 10 e a Luísa 30. Portanto, o Bernardo leu 10 páginas e a Luísa 30 páginas para responder à nossa pergunta. Certo? Compreendeste?